Cadê? Por que não está aparecendo? Já começou. Agora começou. Agora está aqui. Boa tarde a todos, a todas, sejam bem-vindas. Parabéns, Priscila Gonzalez, de chegar até essa etapa, um momento importante, e eu tenho muita emoção, porque me lembro das nossas conversas, quando você começou a pensar, ou pelo menos pensar mais a sério sobre vir para a área acadêmica. Então, um momento importante, a primeira passagem, que é a dissertação de mestrado. Bom, então, estamos dando início ao processo de avaliação da dissertação de mestrado, que tem o título de Inteligência Artificial, Educação e Pensamento Complexo, Caminhos para a Religação de Saberes, da candidata Priscila Carla Sorrilha Gonzalez. A banca é composta da professora Isabel Cristina Pedaglia, convidada externa, e da professora Ana Maria de Grado Hessel, da PUC São Paulo, e da Dora Kaufmann como orientadora da Priscila. Então, e é isso. Então, a gente vai começar. Eu vou convidar a Priscila para fazer uma apresentação de uns 20 minutos, né, que ela, claro que a banca toda leu o trabalho dela, mas é sempre importante, principalmente para que ela tenha a oportunidade de destacar o que ela acha mais relevante do trabalho dela na dissertação. Então, é uma oportunidade de mostrar. Então, vamos lá, Priscila, pode fazer a sua apresentação. Obrigada, Dora. Boa tarde a todas e todos aqui. É uma grande alegria ter todo o GPEC aqui acompanhando esta banca. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu preparei uma breve apresentação, justamente que eu imaginei que poderiam ter colegas pesquisadores aqui acompanhando. Então, vamos lá. Como a Dora anunciou, o título da dissertação é Inteligência Artificial, Educação e Pensamento Complexo, Caminhos para a Religação de Saberes. Estou no programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, na PUC São Paulo, com as queridas professoras da banca e orientadoras aqui presentes. Eu gostaria de começar só para me colocar um pouco, para quem não me conhece, eu como sujeita cognoscente dessa pesquisa, como a Dora falou, eu venho de uma trajetória de mais de 20 anos de trabalho direto com formação de professores, de gestores educacionais, de preparação de materiais, de religação de outras áreas do conhecimento à educação, como a área do design, com que eu falo isso na introdução da minha apresentação. A relevância do meu tema, e essa minha trajetória me levou à relevância do tema. Por que me interessou trabalhar e pesquisar mais aprofundadamente a relação da IA na educação a partir do pensamento complexo? A gente está numa sociedade em que há uma crescente implementação de modelos de IA, de inteligência artificial, baseado em dados. E para a educação, essa IA, essa inteligência artificial, ela é apresentada sempre como uma inovação, como progresso, como solução para o ensino e para a apreensão de conteúdos. E isso sempre me incomodou, porque é uma visão instrumental que oculta implicações políticas, sociais, éticas, jurídicas embutidas na tecnologia. Por isso, ao relacionar a IA como um campo de conhecimento multidimensional em acelerado desenvolvimento e a área de educação, a pesquisa aborda a urgência das políticas educacionais, seja de gestão, de formação docente, de desenvolvimento da aprendizagem, que evidenciem a reforma do pensamento para a religação dos saberes, promovendo assim uma visão abrangente do contexto social que está em constante transformação. Vale a pena aqui eu pontuar para vocês o que eu estou falando dessa IA baseada em dados. Essa IA baseada em dados, ela é muito diferente da chamada
programação que a gente ouve falar já há 20 anos na educação, aprender a programar. Porque aquela programação é uma programação que você dá o código para a máquina, você dá as instruções e a máquina vai fazer exatamente aquilo que você colocou para ela fazer. A tecnologia da IA é completamente diferente. É um modelo estatístico de probabilidade, mas que se baseia no Big Data. Nós estamos numa sociedade cada vez mais conectadas. E essa tecnologia baseada em dados é o que está permeando toda a nossa sociedade hoje. A nossa cultura digital está baseada nas tecnologias de IA. Alguns autores, como Kai-Fu Lee e esses outros autores aqui que eu estou pontuando, da Universidade de Cambridge, eles falam até desse ciclo virtuoso da IA. Ou seja, quanto mais dados a gente gera, mais dados como sociedade, eu consigo melhorar os produtos. Ao melhorar o produto, eu trago mais usuários e esses mais usuários vão gerando mais dados. Isso é o cerne da economia hoje. Por isso que a gente ouve falar tanto nas big techs, nas grandes empresas de tecnologia que estão dominando o mercado, o mundo capitalista que a gente tem hoje. Tá virando aí para vocês, né? Tá. A questão da pesquisa. Se nos últimos anos a gente tem a IA despontando como sendo essa promessa para a obtenção de melhorias, de inovação na educação, por meio de uma visão que invariavelmente reduz a tecnologia ao ferramental e ao utilitário, e pouco contempla os riscos e as implicações trazidas por essa tecnologia. A IA suscita uma nova compreensão da realidade. E, nesse sentido, eu trago o pensamento complexo de Edgar Morin para propiciar uma ressignificação do ato de educar com tecnologia, no qual se faz necessária uma visão que acolhe transformações constantes e, especialmente, as incertezas. O objetivo geral é evidenciar a necessidade dessa religação entre as três áreas. Inclusive, o título da dissertação foi modificado depois da qualificação, daqui a pouco eu vou pontuar isso para vocês, porque deixar em evidência essas três áreas e como isso precisa ser religado para que a gente possa buscar uma reformulação de concepções, de estratégias em políticas educacionais, de governança, de educação digital e também de formação de educadores e formação de estudantes, uma vez que, pensando na transdisciplinaridade, é só ela que vai permitir essa visão abrangente diante de um contexto social em constante transformação. Como objetivo específico, eu trabalhei na dissertação, eu apresentei um resgate histórico da introdução das tecnologias digitais de informação e comunicação, né, as chamadas TDIC, na educação brasileira, o histórico todo, desde o primeiro plano, programa oficial na década de 80, e como isso vem se transformando. Conceituar a IA como área do conhecimento multidimensional, o quanto que ela religa uma série de outras disciplinas e como que isso é fundamental a gente considerar a IA além de uma simples tecnologia, porque primeiro que ela não é nada simples, mas além de um ferramental. Também destacar as contribuições dos estudos da complexidade da educação, ou seja, a gente tem mais de 30 anos aí de conhecimento produzido, trabalhando a teoria, a epistemologia da complexidade de Morin, especialmente com autoras, algumas delas estão aqui na banca, duas delas estão aqui na banca, que eu considero interpretantes ou tradutoras da teoria de Morin para a educação, e também apontar caminhos e perspectivas para essa reforma do pensamento e suscitar, inspirar novas pesquisas. O meu percurso, pensando na IA como um campo de conhecimento, associado aí a linguagens, a inteligência, ao raciocínio, à aprendizagem, à resolução de problemas, ela foi uma pesquisa qualitativa
de natureza exploratória, documental, com procedimentos como revisão bibliográfica, sobre conceitos de destaque, análise documental, tem uma série de relatórios de diferentes instituições, universidades, organismos multilaterais como Unesco, ONU, fundações, organizações mundiais que estão olhando para essa questão da IA na educação, normativas no Brasil, como que as normativas atuais falam sobre isso, ou se falam sobre isso, referenciais, enfim. E eu tinha casos também que eu descobri ao longo do meu percurso metodológico, mas que na qualificação a sugestão foi que eu focasse na documental justamente pela quantidade de documentos que eu tinha trazido, muito recentes e muito pertinentes. Agora eu deixo os casos depois para aprofundar agora no doutorado, né, assim que eu conseguir. Também no meu percurso, gosto de pontuar que, por conta de ter sido num período da pandemia, eu pude ter a oportunidade de ouvir diversos especialistas em lives, em congressos acadêmicos que ocorreram de forma remota, e isso foi muito importante, que me ajudaram muito a organizar, a analisar todos esses documentos que eu tinha encontrado. Em referencial teórico, vocês, assim que tiverem oportunidade, as pessoas que estão aqui, de conhecerem a pesquisa, tem uma vasta referências bibliográficas, mas eu destacaria aqui 2 eixos. O da epistemologia da complexidade, diversas obras de Morin são citadas, foram consideradas, e as professoras, pesquisadoras, como a Isabel Petraglia, a Maria Cândida Moraes, Bassarabi Noculesco, que trabalham sobre como que a complexidade é a base da transdisciplinaridade. E o outro eixo são os estudos críticos da tecnologia, eu chamo assim, alguns autores como Sewin, Morozov, Harari, Crawford, O'Neill, que estão trazendo as problemáticas dessa cultura digital que a gente tem hoje. Bom, nesse sentido, eu gosto de pontuar que o pensamento complexo, uma vez eu ouvi o professor Edgar de Assis Carvalho, ele falou que o pensamento complexo, ele organiza uma guerrilha contra a fragmentação. E eu gostei dessa imagem que ele traz, porque a minha trajetória profissional é muito de religar, sem saber. Eu já estava fazendo religações, por ser formada em jornalismo, em comunicação, eu sempre fui muito curiosa e xereta de conhecer outras áreas. E eu me vejo muito representada na ideia do pensamento complexo, de lidar com essas contradições. A ordem, a desordem, a interação entre esses contrários é que permite a organização e a reorganização. Morin fala disso nos 2 primeiros volumes do método, né? A história, a natureza da natureza e a vida da vida, ele vai dar esse embasamento para todo ser vivo, como que a ordem e a desordem, que aparentemente parecem antagônicos, mas são complementares. E o pensamento complexo nasce dessa religação também de 3 teorias, a teoria dos sistemas, da informação e da cibernética. Além disso, compõem os 3 princípios básicos do pensamento complexo, que é a dialogia, né, o princípio dialógico, que acolhe as contradições, os paradoxos, tanto que meu primeiro título pensado era entre problemas e paradoxos, porque eu queria enfatizar essa ideia de que nem tudo a gente consegue resolver, nem todo problema é passível de solução. Há paradoxos na educação que a gente precisa aprender a lidar com eles. Une o que aparentemente deveria estar separado. Por isso que essa religação, esse verbo religar, o ato de fazer a religação é fundamental no pensamento complexo. O recursivo, que traz a ideia da circularidade, de modo que os efeitos retroagem sobre as causas desencadeadoras, a causa produz o efeito, que produz a causa, e nada é linear.
E o princípio hologramático, que traz o paradoxo de que a parte está no todo, assim como o todo está na parte, a ideia do caleidoscópio, o todo pode ser mais ou menos que a soma das partes. Daria para a gente pensar, inclusive, nos modelos de IA, que a gente tem aparentemente uma parte, que são os dados. A gente precisa dos dados para que os modelos de IA sejam construídos. Só que aqueles dados, eles podem constituir uma totalidade que nem sempre vai sair no resultado. Então, o tempo todo, a teoria da complexidade nos ajuda a entender esse novo momento da tecnologia. E nós precisamos fazer essa conexão com a educação. A estrutura da dissertação. Eu começo, como eu falei inicialmente, eu fiz uma mudança do título para poder enfatizar essa tríade que a banca trouxe muito pertinentemente, a importância de trazer essas 3 áreas do saber, por isso que eu já coloquei caminhos para a religação dos saberes, porque justamente a ideia da pesquisa é apontar possíveis caminhos, que outras pesquisas possam surgir a partir disso. Eu trago na introdução a minha trajetória de profissional transdisciplinar, que também me foi apontado para ser direta e me colocar como essa profissional transdisciplinar, sem medo, é isso que eu sou. E eu associo com o símbolo do T, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o T-shaped individual. Tem sido muito apontado, especialmente em outros ambientes que não a educação, porque eu falei para vocês que eu navego bastante em outros ambientes, que é o T. Essa parte horizontal do T seria a abertura para outros conhecimentos, a flexibilidade profissional, enquanto a parte vertical do T é o aprofundamento, é o disciplinar, que muitas vezes o pensamento complexo ou a transdisciplinaridade há pessoas que não conhecem tanto, acham que é contra disciplinas, muito pelo contrário, é uma religação do aprofundamento com essa abertura para você se inspirar em outras áreas e também levar o seu conhecimento para outras áreas, trazer de outras áreas, achar as conexões. E eu conecto isso com o tema da pesquisa. Então, é uma introdução que eu me coloco aí como sujeito da organização dessa pesquisa. O segundo capítulo, eu falo do percurso metodológico, e eu chamei de design da pesquisa, até para brincar, porque na introdução eu falo do design thinking, que é uma abordagem da área do design, que eu contrabandeei, que já citando Morin, para a área de educação, e eu quis brincar, colocar o design da pesquisa, porque como que eu construí esse percurso? A partir dessas análises de revisão bibliográfica, documental, e também atividades decorrentes da pesquisa. Ao longo desses 2 anos de pesquisa, de mestrado, eu fui compartilhando muitas coisas por meio de cursos de formação, de publicação, de artigos. A partir do que eu ia aprendendo, eu fui fazendo isso ao longo do período, porque isso é muito próprio do meu fazer. O capítulo 3, eu trago a questão da multidimensionalidade da IA. Então, por que eu estou chamando a IA de multidimensional? Aí eu trago termos, conceitos que são mais utilizados, mais falados hoje. Eu falo dos impactos sociais, políticos, econômicos, jurídicos, trago histórico, cito algumas personalidades e notórias ao longo da história da IA, para, no capítulo 4, eu fazer a inter-relação da IA com a educação. Inclusive, na banca de qualificação, também me foi pedido buscar se havia outras pesquisas trabalhando que já tivesse sido apresentada sobre essa tríade, realmente eu não encontrei, mas eu achei mais uma no Brasil sobre IA e educação, que é uma outra pesquisa de mestrado, porque eu busquei no banco da CAPES e também nos grupos de pesquisa do CNPq, só porque os grupos de pesquisa a gente não tem propriamente sobre IA, mas a IA aparece como uma linha de pesquisa dentro da ciência da computação, e sempre, acho que tem um lá só que é de educação, Unied, da Unicamp, mas eu conheço e eu sei que eles não estão trabalhando essa temática, mas aparece lá
no cadastro do CNPq. Nesse capítulo, eu também trouxe um framework da Comissão Europeia, que é bem importante aqui na análise da minha pesquisa, que eu vou mostrar daqui a pouco, e trago os documentos, os referenciais internacionais, os principais, né, que estão sendo, que já foram lançados, e eu tenho que dizer que ainda estão sendo, né, é um tema que está muito em voga, cada vez mais a gente vê novos materiais, novas pesquisas, novos artigos. No capítulo 5, eu falo das ações e protagonismos da praxis educativa, é onde eu trago o que nós temos de referenciais e pesquisas relacionados à complexidade na educação, falo do histórico da política pública, de tecnologia na educação, comento as lacunas dos documentos oficiais, só para citar 2 exemplos para vocês, a BNCC, por exemplo, que é o documento que está balizando hoje a educação básica, ela fala em Web 2.0. O Web 2.0 é de 20 anos atrás. Hoje a gente não tem mais o Web 2.0, a gente tem a plataformização da web. É completamente diferente o cenário que a gente tem hoje. Outro exemplo que eu posso citar, no novo ensino médio, diretrizes curriculares para o ensino médio, coloca a inteligência artificial bem isoladamente na matemática, como sendo um conteúdo a ser desenvolvido pela matemática. Nesse capítulo, especialmente, eu também falo dos problemas da pandemia, porque nós tivemos o ensino remoto, e com isso, as secretarias de educação passaram a simplesmente aceitar as plataformas das Big Techs grátis, só que esse grátis, na verdade, está embutido um valor enorme em dados, e aí eu discuto a ecologia da ação. Como que a ecologia da ação, o conceito da ecologia da ação se conecta com esse problema que aconteceu na pandemia, e é um projeto com o qual eu venho me dedicando agora, fazendo pesquisas com o Comitê Gestor da Internet sobre a questão da plataformização da educação. Também deixei aí em vermelho, ampliei referências diretas a Morin e incorporei algumas outras referências sugeridas, como, por exemplo, a tese da Juliana, que vai estar com a gente amanhã num webinar, que fala das máquinas, o imaginário das máquinas para Morin. E o último capítulo, eu trago o desafio do pensar complexo, ou seja, o pensar complexo segue sendo um desafio na educação, ainda maior agora no contexto da IA, porque essa tecnologia é ainda mais complexa do que aquela tecnologia que a gente tinha 20 anos atrás. E eu abordo questão de direitos digitais, eu faço uma conexão dos operadores cognitivos, do pensar complexo com a IA, como eles podem ajudar ao entendimento desse novo contexto. Essa é uma imagem que está lá na dissertação, só para ilustrar para vocês isso que eu estava falando. As secretarias de educação se tornaram propagandistas das grandes companhias, há uma apropriação muito grande do mercado privado na educação pública, sem nenhum... A gente está fazendo análise de contratos agora, não tem contrato, é aceites, são doações embutidas em pagamento em dados, então tem várias questões aqui, dados de crianças e adolescentes sendo utilizados, as secretarias barganhando formação, que não é formação, né? O treinamento em ferramentas por intermediários dessas empresas, então isso é um problema muito sério, e tudo isso, todas essas plataformas usam tecnologias de inteligência artificial. Como eu citei, a ecologia da ação me ajuda a pontuar isso como um problema, porque na hora que qualquer ação que eu coloco no mundo, né, que eu planejo e deixo ela acontecer, ela sofre interações e retroações nesse meio em que ela é executada, e a gente não tem como controlar esse resultado. O que resta, o que é possível fazer, por exemplo, seriam as estratégias. Saber lidar com essas dialogias. A IA é boa em qual sentido, mas quais são os problemas que ela traz? E a partir de analisar essa polaridade é que eu posso pensar numa estratégia que seja de fato assertiva para a minha rede, para os meus estudantes, para os meus professores.
E esse framework, que eu pretendo também aprofundar agora nos estudos de letramento que eu vou fazer, ele ajudou muito a organizar qual era o enfoque da minha pesquisa. Ele traz que a aprendizagem, 3 eixos de aprendizagem e inteligência artificial. O primeiro é o que todo mundo conhece, é o aprender com a IA. São as plataformas de personalização, são aqueles montes de aplicativo de avaliação, tudo que está se falando da inovação, da solução, é esse aprender com IA. Mas o que mais me interessa são esses outros 2 eixos. É o aprender sobre a IA, entender como a IA funciona, ensinar professores e estudantes a entender esse novo momento da cultura digital. E o terceiro é o aprender neste mundo da IA. Este mundo que vai ser cada vez mais permeado por dados e por tecnologias que vão avançar cada vez mais. Que ser humano é esse? Que planeta é esse que nós queremos deixar para as futuras gerações? Então, essas 2 últimas, aprender sobre a IA, aprender com a IA, é o que eu acho que o pensamento complexo nos ajuda muito no entendimento. E eu termino, na verdade, com desafios. Eu não chamo de conclusões, eu acho que continuam sendo desafios. Um deles é que os gestores educacionais desconhecem esse novo contexto da cultura digital e, assim, eles acabam incorporando serviços a partir de uma visão limitada e fragmentada, com foco no ensino de conteúdos. Essa semana, por exemplo, está acontecendo a Bet Educar, que é o maior evento de educação comercial que todas as redes particulares, públicas, estão lá e sem nenhum tipo de embasamento e aprofundamento sobre essas questões que estão colocadas aqui, né? Essa problematização, essa coleta massiva de dados que está ocorrendo. O outro desafio é conseguir analisar essa polaridade, essa dialogia de benefícios e riscos da IA, como contrabalancear isso. E aí a teoria da complexidade pode muito ajudar, porque educadores e gestores têm pouca experiência em considerar os paradoxos. Já tinham, né? Antes da IA já tinham, já era um desafio a pensar a complexidade na educação. Pensar que políticas são essas que considerem esses paradoxos e os paradoxos nos próprios indivíduos, né? Os sujeitos envolvidos em todo esse contexto. Também a falta de conhecimento sobre o atual contexto da IA acaba repercutindo nos modelos de incentivo à aprendizagem dos estudantes que acabam sendo obsoletos e insuficientes, como o caso que eu citei aqui da BNCC, falando de Web 2.0 como se fosse a última novidade. E aqui, parafraseando ou inspirada no volume 5 do Método de Morin, eu deixo algumas perguntas que eu acho que são cruciais e que educadores gestores deveriam se fazer ao pensar nos riscos e benefícios da IA, para pensar governanças. Não? Que governanças são essas? Quem faz a tecnologia que decidimos utilizar? Qual é o objetivo dessa tecnologia? De onde vem e como são produzidos os componentes de um dispositivo digital que tem muitos impactos ambientais, como eu discuto isso na dissertação. Qual é o modelo de negócio por trás de um serviço gratuito? Quem paga a conta de serviços altamente robustos que são ofertados gratuitamente para pessoas? É possível pensar em soluções, usos, processos éticos para IA, uma vez que a coleta e o processamento massivo de dados podem implicar no aumento da vigilância, na restrição da autonomia dos indivíduos, na redução da liberdade de expressão? Perguntas, terminando com perguntas que ficam, né? Eu deixei também em vermelho que na banca de qualificação as professoras falaram que eu estou trazendo uma relação teórica nova, né? Estou sugerindo novas pesquisas nessa temática.
E também que a educação na contemporaneidade envolve essa religação dos saberes e a reforma do pensamento, passam pela compreensão da tecnologia como esse campo de conhecimento e linguagem, além dessa visão redutora, que vai além, né, dessa visão redutora e simplificadora que ainda reduz ao ferramental. Uma frase do Morin, do A Cabeça Bem Feita: cada um deve estar plenamente consciente de que sua própria vida é uma aventura, e eu considero também que esse mestrado, na minha vida, foi uma aventura. Mesmo quando se imagina encerrado em uma segurança burocrática, todo destino humano implica uma incerteza irredutível, até na absoluta certeza que é da morte, pois ignoramos a data. Cada um deve estar plenamente consciente de participar da aventura da humanidade, que se lançou no desconhecido em velocidade, de agora em diante, acelerada. E com a IA cada vez mais acelerada. Eu agradeço a vocês todos que estão aqui, agradeço a banca, a minha qualificação foi, assim, um verdadeiro presente, agradeço a Jéssica, nossa assistente secretária do programa, o Diego, que organizou aqui, mesmo em férias, esses dois trabalharam muito, mesmo em férias, nos apoiando sempre, os colegas do curso e de todo o TID, com os quais pude trocar, compartilhar, a PUC, ao TID, em nome da professora Lúcia Santaella, que era coordenadora até o começo deste ano, quando eu fiz o depósito, e vocês, pesquisadores, que estão aqui presentes hoje, que muito me honram com a participação. Não sei se eu fiquei no tempo, deixa eu voltar aqui. Está perfeito. Bom, eu não posso fazer comentários, mas só vou dizer que eu estou muito orgulhosa. Não resisto. Uma excelente apresentação do trabalho. Fiquei bem emocionada até. Bom, agora, seguindo, de praxe, passo a palavra para a professora Isabel Cristina Petaglia, como nossa convidada externa, para fazer suas considerações. Por favor, Isabel. Bom, oficialmente, boa tarde. Quero agradecer pelo convite. É uma honra, né, participar da banca da Priscila, uma honra dupla a Priscila ser orientanda da Dora, com quem eu aprendo tanto, e a Ana, uma honra tripla, né, uma colega, amiga de tanto tempo. E quero saudar aqui os colegas, pesquisadores, alunos que estão aqui conosco. Bem, Priscila, eu entendo perfeitamente a emoção da Dora, porque eu quero pegar um pedacinho aí dessa emoção, né, e desse orgulho, Dora, porque também estou muito emocionada com a sua apresentação, que é tão clara e tão consistente quanto o seu trabalho, né? Então, quem está aqui assistindo, já pela apresentação, já pode ter uma leve noção do que se trata essa dissertação de mestrado, né? Bom, é muito bom ver o seu trabalho concluído, né, que avançou muito depois da qualificação, Priscila, embora já estivesse tão bom no exame de qualificação, e a gente mesmo falou para você, diminui um pouco, porque já estava muito abrangente, né? E um abrangente diferente até do que você falou, ele estava abrangente, mas não estava desfocado. A gente só pediu que você diminuísse um pouco, porque não era necessário para uma dissertação de mestrado, né? Mas o seu amadurecimento profissional, teórico, te trazia já para um lugar de avanço, né? Então, o seu trabalho é realmente uma pérola, né? Se a gente considerar uma dissertação de mestrado. E eu quero reforçar esse trinômio, ou essa trindade que você colocou no título e que é efetivamente o que você aborda no trabalho. Quero destacar a relevância
desse título, né? Porque é mais do que necessário e é urgente, né, se trabalhar essa relação e a educação, pensamento complexo. Você viu isso no estado da arte que você fez, que você não encontrou, e foi uma curiosidade que eu te provoquei, inclusive eu, até no exame de qualificação, e que você traz aqui, você avançou. Acho que isso foi importante até para você mesma sentir o peso da responsabilidade de se trabalhar com um tema que, na contemporaneidade, Priscila, deveria ser um básico, né? Porque é essencial essa discussão. E você traz de uma forma consistente, ao mesmo tempo leve, com exemplos, com clareza, né? Com abundância de pesquisa, de fôlego, né? Com a sua trajetória marcante. Então, quero te dar os parabéns a você e a Dora por seu trabalho. Quero te dizer que fiquei também emocionada aqui, agradecida com a generosidade do seu agradecimento, me senti responsável aqui pela sua descoberta transdisciplinar, levei isso a sério, e te dizer que, se na qualificação eu fiz uma apreciação geral de forma, metodologia e conteúdo, nesse momento não há observações nesse sentido, né? A metodologia está ok, a forma é uma dissertação bonita, bem escrita, bem pontuada, né? Você traz referências atualíssimas, né? Exatas, pontuais para o tema que você aborda, e o conteúdo está muito bem elaborado, né? Então, é difícil a gente ficar procurando pelo em ovo, né? Que seria a nossa função aqui na banca, mas essa função, senhora orientadora, está muito difícil da gente dar conta. Então, eu quero te dizer alguns comentários só que a sua dissertação me provocou para além dela, coisa que não é comum a gente fazer numa banca, porque eu devia me deter ao seu trabalho, mas o seu trabalho me provocou reflexões para além dele, né? Então, eu vou compartilhar com você. Então, vou fazer alguns toques só do que me chamou a atenção no seu trabalho e o que me fez refletir para além dele, tá? Então, começo com o resumo. O resumo faz parte dessa trindade: apresentação, dissertação e resumo, né? Tem a clareza e a consistência desse trinômio que você traz. Dificilmente a gente encontra um resumo tão claro e tão resumo mesmo como é o seu. Então, quando alguém for pesquisar sobre o tema inteligência artificial, educação e complexidade, lendo o teu resumo, terá a visão muito próxima do que você faz no seu trabalho, né? Na página 12, você está falando aqui do princípio do sujeito cognoscente, né? Um dos operadores cognitivos ampliados aí do pensamento complexo que você nos apresentou aqui. E você fala que na pesquisa sujeito, pesquisador, objeto, né? Essa relação é inseparável da realidade e que ambos seguem juntos, né? Se desenvolvem juntos. E aí eu me lembrei do dia que nós fizemos o lançamento do Centro de Estudos Edgar Morin, que a gente fez uma live, Dora, a Ana acho que estava também, os colegas aqui, e quando você falou, Priscila, você estava falando da sua trajetória e você falou que aí você foi para a academia depois de muitos anos no mercado, e aí eu brinquei com você e falei, pois é, em 2 anos ela foi para o mestrado e ela já concluiu um mestrado, um doutorado e 2 pós-doutorados para recuperar o tempo perdido. E a Maria Cândida falou assim, Isabel, não foi tempo perdido, foi tempo ganho, porque agora no mestrado a Priscila só está sistematizando
essa prática tão consistente de anos de vida. E eu queria te dizer isso, que você faz isso aí dentro do princípio do sujeito cognoscente. A sua realidade caminha com a sistematização da sua prática e é um processo recursivo, academia, prática, sistematização, e que você continua brilhantemente agora dentro da academia. Então, queria te lembrar que isso, dizendo que efetivamente é o que você faz. Na página 23, você traz clareza aqui na sua metodologia, você declara a sua hipótese, o seu objetivo geral, os objetivos específicos, coerentes aí com o que manda os desígnios da academia para obtenção do título de mestre, né? Então, você faz, inclusive, essa reflexão transdisciplinar dentro também do rigor da academia. Na página 25, você repete a sua hipótese. Na verdade, você coloca uma outra hipótese. Só queria te chamar a atenção para você tirar aqui, você pôs no terceiro parágrafo, tá? É um detalhezinho. A pesquisa tem como hipótese que a visão redutora, mas você já falou antes a sua hipótese. Então, só põe, entendemos que a visão, não precisa falar que é a sua hipótese para não ficar redundante, tá? Na página 45, você falou aqui, né, muito bem sobre as repercussões sociais da IA na educação. Você falou dos impactos ambientais, né? E você aponta aqui um desenvolvimento dialógico do progresso e do desenvolvimento científico da humanidade, da passagem do tempo, né? Apontando que a ciência não é boa, nem é má, nem é salvadora, nem é vilã, como bem fala o Morin, né? E você aponta que a educação, então, nessa perspectiva dialógica, que a educação é um caminho não só de enfrentamento, mas também de superação, né, dessa dialogia, tá? Como você pensa isso? Fica aí para você pensar, tá? De que modo você acha que essa educação podia ser aí a mediadora dessa visão dialógica? Na página 53, também você nos traz aqui os dados, né, de quantas pessoas têm utilizado na classe A, B, C, D, etc. e tal. Quanto mais jovem, mais está se utilizando, no Brasil, especialmente. Eu queria saber a tua opinião, como profissional. Você é mãe também e é transdisciplinar, como você já reconheceu. Qual é a sua opinião, Priscila, sobre o acesso cada vez mais cedo de crianças nesse mundo virtual? Como lidar com essa questão nos tempos atuais? O que seria um bom caminho do meio? Colocar limites, educar, enfim, o que seria esse educar, eu diria mais, acho que sensibilizar, né, para essa visão boa e má da técnica, mas, enfim, como você vê essa questão? Como você lida com a criança nesse momento, cada vez mais intenso? Na página 58, quero te cumprimentar pelo levantamento, pelo estado da arte que você voltou para fazer da IA na educação, né, no Brasil, porque a gente já desconfiava que tinha muito pouca coisa, se é que eu tivesse, e que se tivesse não tinha muita expressão, né? Porque a gente está na educação e não conhece, nunca ouviu falar, então a gente queria mesmo que você trouxesse aí cercasse, né, essa perspectiva. E na página 58, Pri, você aponta
que você viu no CNPq, no diretório de grupos, 16 ocorrências de grupo, e você põe como a seguir, só que a seguir você indica só 6. Não, só 8. Eu queria saber dos outros, tá? Só dá uma olhada depois, tá? Quero também te dizer aí do ponto de partida, da continuidade dos seus estudos aí, que você nos traz, e eu queria destacar, você já trouxe aqui na apresentação, e eu queria destacar mais uma vez esse enfoque aí das interfaces da IA com educação, do aprendizagem com IA, sobre IA e para IA. Eu acho que isso assim, pode ser algo bastante óbvio, mas é algo que deve ser martelado, eu acho que cada vez mais na educação, porque senão vai ficar, continuar essa visão utilitarista que você nos aponta aqui, né? Então, eu acho que estudar isso, levar isso para fora da academia é fundamental. Na página 60... Na página 60, quando você está falando aqui que entusiastas da IA oferecem um mundo de possibilidades, mas que as pessoas não devem se deslumbrar pela técnica, porque tem um lado mal, enfim. E aí eu volto àquela pergunta que eu já fiz um pouquinho antes, que o seu trabalho já me proporcionou, que é se nós devemos limitar o uso das tecnologias, ou se nós precisamos efetivamente, ao contrário, sensibilizar para a utilização, promover o diálogo crítico entre os envolvidos, com relação às questões éticas, de justiça e equidade social, etc, etc, etc. Eu quero destacar na página 91 uma citação da Dora, que sempre me chamou a atenção nesses tempos aí de pandemia, que eu trabalho com formação de professores, e eu vi de perto, né, meus alunos de pedagogia, das licenciaturas, da pós-graduação em educação, que são professores, poucos tinham um manuseio efetivo, né, com a técnica, com as plataformas, e se o tinham, era dessa maneira instrumental, né? Um meio. E aí eu pensava muito nisso, né? Que até criança de educação infantil, em alguns casos, começaram a ouvir história por meio do Teams, do Zoom, do Meet, e aí a Dora coloca aí algum órgão das secretarias, do governo, representantes da educação, do MEC, dos órgãos governamentais, alguém auditou essas plataformas? Alguém viu que estava sendo levado para essas crianças ou jovens, ou mesmo adultos? De que maneira os dados foram expostos, os conteúdos ministrados ficaram à mercê, né, dessas plataformas, dessas empresas multinacionais. Enfim, isso foi algo que me preocupou desde então, e que a Dora traz aqui a reflexão, e que ninguém tem falado disso na educação. Eu acho que é uma questão delicadíssima, ética, e assim, que não tem tido qualquer respaldo, qualquer preocupação na educação. E aí eu pergunto para você, Priscila, o que, como, de que modo poderia ter sido auditadas essas plataformas, ou fiscalizadas, ou não sei nem que termos, acompanhadas, sei lá. E aí, na página 103, você coloca uma pergunta que eu te devolvo. Como formar pensamento crítico se a orientação continua sendo encontrar respostas certas para perguntas prontas
inclusive em plataformas adaptativas de ensino baseado em IA. Te devolvo essa pergunta e concluo aqui. Quando você chega na sua conclusão, eu achei que você já estava cansada, né? Porque você trouxe poucos desafios diante da sua imensidão de reflexões. Quando você chega aí nas considerações finais, parece que você ficou não querendo acabar, né? Você não queria pôr um ponto final, então você fez uma pagininha só, lembrou a gente da Lilith, me deixou com gosto de quero mais. E tá bom, você está prometendo doutorado, então a gente vai esperar passivamente os desdobramentos desse trabalho. Mas estou brincando, não faltou absolutamente nada no seu trabalho. Nossa, ele está bonito, consistente, redondo e absolutamente necessário. Parabéns, Priscila, parabéns, parabéns, parabéns a você e a Dora, né, por esse trabalho tão bacana. E obrigada mais uma vez pela oportunidade de ler, de acompanhar a evolução dele, ter aprendido tanto com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Isabel. Agora, bom, eu vou te passar a palavra. Você queira comentar, por favor, algumas questões que a professora Isabel colocou. Não precisa todas, fique à vontade, o que você achar bom de comentar. Tá? Isso, aliás, Priscila, essas perguntas foram as que me suscitaram como indagações. Eu não acho que você vai responder. Não, nem tem como, mas elas vão me ajudar. Elas são perguntas sem resposta agora para a continuidade da pesquisa, com certeza. A gente pode falar sobre isso no outro momento, num café, tomando um vinho, né? A gente tá, Dora? Vamos conversar sobre isso. Quero estar também, não esqueça. Claro. Não, muito mesmo que instiga, são perguntas, a Isabel sempre traz perguntas que instigam, e isso é muito rico, porque me motiva a ir atrás e continuar aí na pesquisa, né? Por isso que, assim, o bichinho acadêmico me mordeu de fato, e cada vez mais eu me sinto pesquisadora, não só uma profissional transdisciplinar, mas uma pesquisadora transdisciplinar que eu estou caminhando para ser. Sempre Isabel. Só agora reconheceu, mas sempre. Pois é. Tem um reconhecimento mesmo, é verdade. Tem um tempo até do reconhecimento. Só para comentar aquela questão bem pontual da página 58 dos grupos de pesquisa, na verdade, foram 16 ocorrências, mas eu separei 8 que efetivamente tinha alguma relevância. Então, eu acho que faltou, eu posso complementar no texto isso, porque senão parece, eram 16, só tem 8? Não, eram 16, mas eu olhei cada uma e vi qual de fato merecia ser colocado num quadro. É chocante só ter um na educação, de só um na educação e não faz. E eu sei que não tem, porque eu conheço o UNIED, trabalhei muitos anos com o UNIED. Então, essas perguntas que você me instiga, eu acho que eu posso, se eu for escolher uma delas aqui, porque essas são perguntas para aprofundar mesmo, né? Para a gente poder... Por isso que eu vou aprofundar nos letramentos, Isabel, porque eu acredito que nós precisamos de novos letramentos hoje. São letramentos completamente diferentes daqueles letramentos digitais que a gente falava disso no começo dos anos 2000, e que hoje, quando se usa letramento, se fala da fluência digital, que é aprender a mexer nas ferramentas. E é muito mais do que isso, é entender esse contexto. Inclusive, no caso das crianças, e quando você me pergunta, além de educadora, também sou mãe, no caso das crianças, tem duas vertentes a ser olhadas. Tem o nível individual,
que é das famílias, do aprender o cuidado, que cada criança, cada jovem tem que entender ao autocuidado no mundo digital, que é o mesmo cuidado que ele aprende ao sair na rua, a convivência e todos os perigos que a rua tem, o digital também tem, mas tem um outro ponto nesse contexto, que é o coletivo, que é no nível de política pública, que é esse que a gente está mais complicado. Porque o que se vê hoje falando, inclusive de educação midiática, ainda é focado no indivíduo. É como se todos os problemas fossem resolvidos pela ação e comportamento individual. E a gente sabe que não é só isso. Tem que ser duplamente, né? De novo, a dialogia. Precisa ter o indivíduo, claro, mas isso não significa que o fato do indivíduo saber, se eu tenho uma família super letrada, que trabalha com os seus filhos, apresenta as questões todas, significa que os problemas vão ser resolvidos. Não, nós temos que pensar nisso no coletivo, na política pública, no entendimento desses gestores, de quem está planejando a política pública, a escolher essas plataformas, não é só como usar, mas é por que usar essas, entender no contexto de direito, a educação como um direito, o direito dessas crianças. Então, por isso que é bem complicado esses dois aspectos e precisam ser trabalhados. Deixa eu ver se tinha só mais alguma coisa aqui que eu queria comentar. Você limita... Os meus filhos, Então, os meus são grandes hoje, né? Os meus, desde pequenos, eles me escutam falar de licenças de direito autoral, licenças Creative Commons. Então, eles vinham trabalhando de pirataria na internet, aí eu apresentava os recursos educacionais abertos, o uso de licenças. Então, eles, de alguma forma, pelo meu trabalho, eles acabaram conhecendo melhor. Então, a minha filha está no ensino médio, está no último ano do ensino médio, ela apresentou que a internet é baseada nos cabos submarinos. Ninguém sabia, nem os professores, porque ela me ouve falar. Então, eu conto, olha, fala isso, porque eu acho que ninguém vai saber, e ninguém sabia. Então, depende muito, claro, que a gente não pode esperar tudo isso, não dá para generalizar que todas as famílias vão saber. Por isso que a política pública é muito importante nesse sentido. Essa questão dos conteúdos à mercê, Isabel, que você trouxe, eu coloco, essa é assim, hoje é o foco do meu trabalho. Eu estou desenvolvendo um projeto com algumas universidades, que é o Educação Vigiada, que a gente está olhando para isso, o quanto que essas plataformas estão entrando na educação pública, a gente está analisando esses contratos, que não são contratos, são meros aceites, e cada um de um jeito. Está tudo muito confuso, e agora o comitê gestor da internet entrou nisso com uma certa veemência, e eu estou fazendo um estudo junto com eles nesse sentido de entender essa infraestrutura, como que é a infraestrutura, a soberania digital. Então eles estão falando muito desse termo, o que é a soberania digital, a independência tecnológica, que é um tema que está rolando muito na Europa agora. Tá surgindo vários acordos, várias normativas em relação a isso. Porque aqui, por conta da visão instrumental, de que tudo que é feito por empresas é incrível e maravilhoso, e nós, na educação, não sabemos fazer, é uma visão de que venham. E também tem a visão mercadológica, do preparar para o mercado só. Então, o que é esse preparar para o mercado? É preparar para ser um profissional nesse contexto, que vai mudando em constante transformação, ou é um profissional para trabalhar na Big Tech? Porque é isso que eles estão pensando, infelizmente, né? Mas as outras coisas a gente pode comentar muito, eu vou querer conversar muito sobre isso, inclusive em relação aos letramentos. Sobre letramento, só um toque aqui, dá uma olhada, quem tem trabalhado com letramentos digitais e complexidade é a Maximina. Sim, aqui da PUC, né? Eu vi alguma coisa assim. Umas 2 bancas já com ela sobre letramentos digitais, tá? Legal, vou buscar sim. Beijo, obrigada, Priscila. Obrigada, Isabel, mais uma vez. Parabéns, Dora. Obrigada mesmo.
Bom, eu tenho tantas coisas para comentar, mas eu não posso comentar. Será que não pode? Não pode no final? Não pode, não pode. Não, assim, porque eu acho que essas discussões todas que a Priscila está trazendo, eu estou muito envolvida com elas, né? E teve agora... Eu ia falar isso também, Dora, estava aqui no meu... Esqueci. Eu participei lá em Portugal, teve uma semana, um evento grande, e que foi... Bom, estava metade ou mais da justiça, do juiz da justiça brasileira presentes, de ministros e desembargadores, juízes, e uma das mesas foi tecnologia e educação, né? Eu participei na óbvio que era inteligência artificial, mas uma das mesas, e estava o secretário de Educação Básica, não sei se vocês conhecem, o Paulo Luiz Rabelo, representando o Ministério da Educação. E ele falou durante a apresentação dele que eles estavam usando, tinham adotado, né, anunciando como um feito do Ministério positivo, a utilização de um sistema de inteligência artificial para avaliar os alunos, que ia ser implementado em toda a área básica, em toda a educação básica, do qual ele é o secretário de Educação Básica. Então, aí, quando acabou, eu fui conversar com ele, e, bom, para fazer as perguntas básicas de onde surge, né? Quem fez esse sistema? E é muito interessante, porque, no caso, não foram empresas multinacionais, mas a maneira como o Ministério se relaciona, né? Então, ele falou, olha, foi a faculdade de Alagoas, do Ceará e, se não me engano, da Paraíba. Eram essas três, mas do Ceará e de Alagoas eu tenho certeza. E aí eu perguntei para ele, mas por que elas? Aí, assim, ele foi fazer uma palestra lá em Alagoas, ele conheceu o pessoal de Alagoas, aí eles falaram que estavam desenvolvendo, e aí eles trouxeram essas pessoas da outra faculdade, aí começaram a desenvolver, e o Ministério está encampando. Aí eu perguntei para ele também as questões básicas, quais são todos os cuidados que estão sendo tomados, como é que o Ministério tem certeza que não, sobre as questões éticas, sobre a utilização. Aí ele falou isso. Não, ele falou assim, não, está tudo sob controle. De quem? Essa resposta é ótima. Está tudo sob controle. E aí fiquei lá, mas eu acredito muito pouco, que combinamos que a nossa área de pesquisa, que a gente ia lá analisar tudo como funciona, mas é assim, quando começa a ter, não é só em relação às multinacionais, entendeu? Mesmo quando sim, é em relação exatamente, à produção no Brasil, é absolutamente arbitrário. Ele foi lá conhecer o pessoal, aí queriam fazer, aí já vai o Ministério, já vai encampar, e aí estão fazendo um piloto para ser toda a área de educação básica. Né? Então, como se essa frente da IA na educação fosse a mais importante. E suficiente, né? Continua na visão que a Priscila está falando. Ferramental, exatamente. Então, vamos inovar, vamos trazer inteligência artificial para o Ministério. Agora, como uma coisa isolada, exatamente, um instrumento. E focada na apreensão. O quanto de conteúdo cada criança aprendeu. Não, agora, qual é a qualidade desse sistema que foi desenvolvido? Quem auditou? Aonde está hospedado? Nada, todas as discussões, assim... Por isso que esse feedback que ela traz é muito importante, né? Sobre IA, com IA e para IA, né? Para IA. É muito... Bom, então é isso, mas até um desabafo. Aí, desculpa a professora Ana, agora vou chamá-la, porque também aqui com essas pessoas é irresistível ficar calado, não falar nada. Eu não tenho essa capacidade. Que bom! Então, professora Ana Maria, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Eu quero começar, né, agradecendo essa oportunidade de estar aqui compartilhando, aprendendo, trocando com Dora Kaufmann, muito querida parceira do TID, com Bel Petralha, que é uma parceirona também, e da qual eu me inspiro muito, ela sabe, eu sempre conto a mesma história quando estou com ela, porque ela foi a minha grande inspiradora lá pela década de 90, com os escritos dela. E eu não deixo de falar, né, Bel? Eu conto sempre essa mesma história, porque, assim, eu sou muito grata.
E todas as pessoas que no decorrer da minha assim, transformação cognitiva, das aprendizagens, dos conceitos, das visões que eu fui desenvolvendo e fui avançando, eu sou muito grata a essas pessoas que fizeram parte dessa trajetória. E assim, a Bel é uma delas, e agora eu tenho uma tarefa, assim, uma empreitada muito, muito interessante, vou contar para vocês do GPEC, porque também quero agradecer os parceiros do GPEC, né, assim, do grupo de pesquisa, com a Bel e vários deles que estão aqui assistindo. Quero dizer que estou começando com a Dora uma empreitada dentro do TID, que é criar um grupo de pesquisa sobre as questões da inteligência artificial e educação, sob o olhar e sob as contribuições, e com as contribuições do pensamento complexo. Então, é bem o que a Priscila começou, essa grande empreitada, né? Aliás, Priscila, obrigada por participar dos seus estudos, da sua trajetória. Conheço a Priscila há algum tempo também. E já tivemos, assim, alguns encontros, alguns feitos, alguns materiais que conheci da Priscila. Bom, agora eu não posso falar muito, senão, né? Vamos tratar agora aqui da dissertação dela. E também quero controlar o tempo, porque ainda dou aula hoje à noite. Então, Priscila, quero dizer para você o seguinte, que é incrível como você mergulhou na temática e como você, assim, incansavelmente foi buscar tantos dados, procurou reunir, você, assim, procurou cercar, abordar como uma mãe, assim, que vai assim, juntando todos os seus filhos, todos os aspectos dos seus filhos, valorizando e trazendo à tona tudo que se tem sobre a temática. Então, eu acho assim, eu acho que daqui tem muitos frutos, mas muitos frutos, dos quais você tem que cuidar, e você tem, eu estou dizendo que você tem, né? Eu sugiro, eu acho que você pode, seria assim, de uma maravilhosa contribuição, você atacar vários pontos de tudo que você conta aqui, de tudo que você desenvolve. Então, assim, para mim foi assim delicioso acompanhar tantas coisas, que eu vou lá nos referenciais e vejo o quanto você foi em busca, né? Quanta coisa acabou compondo toda essa sua pesquisa. Então, é uma pesquisa maravilhosa. Só isso, tudo que você trouxe, já é uma fortaleza referencial que faz jus a uma belíssima dissertação, tá? Então, quero agradecer tudo isso. E assim, quero comentar alguns aspectos, os principais que me tocaram, e acho assim que tem um grande interesse de mergulhar, e eu sugeriria que você mergulhasse em textos, talvez em artigos, talvez em escritas, em e-books, livros, não sei. Você assim, você é tão fabulosa no sentido de organizar algumas publicações, né, como você fez no passado, como você mesmo citou aqui, traz mesmo na dissertação, que eu acho que você pode continuar fazendo agora, tá? E assim, eu tenho bastante interesse. Que é, por exemplo, olha, você, logo de início, lá, eu pensei algumas ideias para conversar com você, né? Você fala lá na página 22, você diz assim, os avanços da aplicação de IA para a educação sugerem um contexto paradoxal. E é verdade, né? Porque, assim, de todos os feitos humanos, esses feitos redundam em coisas boas, em benefícios, em avanços, né? Que proporcionam outros avanços e assim por diante, mas que também apresentam uma faceta, às vezes, cruel, uma faceta, assim, que dá um retrato dos valores, né, e contextos que estão por trás dessas atividades, que retratam muito bem
o caráter reducionista da nossa sociedade. Então, eu acho assim, que falar da IA por si não tem só os grandes avanços, ótimo, sim, mas a gente sabe que sempre esses avanços estão num contexto, num cenário, né, numa seara que é assim, os grandes valores sociais, que é o que você fala, ao longo de todo o texto, você vai apontando essa visão mercadológica, essa visão reducionista, linear, né, não integradora, etc. e tal, que está posta aí, né? Então, eu senti falta, assim, também, a mesma coisa que a Isabel, de que quando você chegasse lá nas considerações finais, você fizesse assim como que uma síntese. Mas assim, você já foi falando, tá? Mas assim, essa síntese seria o quê? Seria, né, trazer o ar assim de uma forma organizada, sintética, pontual, itemizada, não sei, tudo isso que você fala. Mas eu queria começar a fazer umas perguntas para você, até para sentir como é que você, dentro do seu trabalho, você poderia resgatar esse tema que eu vou tocar agora e trazer assim, como que trazer de dentro da sua dissertação todos os aspectos que dariam corpo para um artigo, por exemplo, que falasse, que é que você diz na página 22, né, que é o contexto paradoxal das contradições que não podem ser resolvidas e que estão postas no cenário da IA. Então, assim, pensando nisso que você traz aqui e vai falando que é o princípio dialógico que vai explicar tudo isso, como é que você, de imediato, você desenharia, né, faria uma cartografia desse retrato, desse contexto paradoxal da IA na área da educação. Então, é para você, gostaria de ouvir um pouco você agora. Bom, obrigada, Ana. Tem a palavra, Priscila, por favor. Estou ligando aqui. Olha, Ana, essa parte eu acho que ela é quase que o coração do que eu estou discutindo, né, em toda a dissertação, e acho que dá sim para fazer desmembrar isso num artigo específico do que seria essas contradições. Me faz lembrar o primeiro título, que foi a primeira ideia que eu tive, que era justamente discutir os problemas e os paradoxos, porque muitas vezes a gente na educação acha que tudo basta algum tipo de solução mágica, seja com tecnologia ou não, mas alguém vai trazer uma solução para a gente. De imediato, o que eu posso responder para você é o que eu posso responder e pensar num artigo com algo que eu já pratico, que quando eu falo da própria abordagem do design, o design faz com que a gente, para pensar num desafio, eu considere no contexto quais são os meus desejos, quais são os meus sonhos, o que eu gostaria que melhorasse, o que eu gostaria que acontecesse. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso considerar os entraves, porque se eu só olho para os sonhos, eu acabo caindo na ingenuidade e não vai dar certo a minha busca de solução, o processo, porque eu não considerei todos os entraves. Num caso, na escola, por exemplo, ou numa gestão técnica de uma secretaria, tem N entraves. Agora, quando eu considero esses sonhos com esses pesadelos, ou esses desejos com esses entraves, eu até brinco com vários termos da polaridade, para que, olhando para esses dois lados, eu consiga equilibrar e construir um desafio que possa ser efetivo. Então, eu vou buscar eu vou em busca de um sonho ou de um desejo de melhoria, apesar desse entrave, considerando um entrave que eu vou ter pelo caminho. E na hora que o grupo vai construir essa solução, e essa solução, eu digo a solução porque ela tem que ser
ela tem que vir de quem está envolvido. Então, quanto mais as pessoas envolvidas nos desafios da escola, da gestão, da formação docente, se unem para pensar juntas em possíveis soluções, que é a colaboração, considerando essa polaridade, elas vão experimentar possibilidades de solução. Eu acho que essa dialogia, até foi isso que me motivou ir buscar você lá em 2018, quando eu perguntei para a Graça, do currículo, que a Graça e a Beth viviam querendo que eu fizesse lá, né? Daí eu falava, não, mas não é exatamente, eu preciso achar o que eu queria, e demorou para vir o pensamento complexo. Primeiro eu fui na semiótica, assisti umas aulas lá na USP, porque eu sou da gestão lá da USP, né? Eu fiz a pós-graduação Lato lá, mas ainda não era. Aí, quando eu falei para a Graça, eu preciso de alguém que está trabalhando o pensamento complexo, Edgar Morin na PUC. Daí ela falou, você tem que falar com a Ana Hess. Porque, de alguma forma, eu já estava vendo que eu já estava colocando isso na prática, mas eu precisava de um aprofundamento teórico que subsidiasse isso. Como lidar com essa contradição, de fato, para que essa contradição me ajude a ter uma visão ampla do meu problema, porque não adianta eu já sair correndo atrás de uma solução se eu não entendi o meu problema. Se eu não lidar com essa polaridade, porque todo problema vai ter isso. Não adianta só pensar, é aquilo que eu quero. Ou também não adianta achar que nada vai acontecer, porque aí paralisa. Fala, só tem entrave, tem burocracia, o governo não dá dinheiro, etc. Você também não faz nada. Como que é possível? Então, acho que eu acolho a sua sugestão para uma possível integração de falar dessa contradição agora com mais profundidade, chamar o pensamento complexo com mais subsídios, polaridades, para poder pontuar como que a gente lida com a contradição na solução de problemas que alguns podem ser e outros não, outros a gente vai ter que considerar. Não sei se respondi a sua indagação, Ana. Está sem áudio. Respondeu sim. Eu queria complementar o seguinte, quando você desenvolver, né, esse pensamento, você tocar, né, na questão de que fica bem claro, né, para as pessoas que costumam coisificar, né, costumam focar de uma forma reducionista, né, fragmentada, nas culpas e nos sucessos. Então, assim, as pessoas têm um discurso muito, acho que já está sendo desconstruído, mas é o tal discurso de que a tecnologia, né, a culpa está na tecnologia. Sim. A culpa está tecnológicos que eles vêm trazendo todos esses perigos. Mas, assim, eu acho que você tem um substrato muito bom que você trabalha na sua dissertação, que é falar assim, do cenário onde isso tudo ocorre. E você acaba de falar mesmo, né? Que você vai falar dos desejos, dos sonhos, dos entraves, mas que você precisa superar uma ingenuidade, que não é só sua, mas que está posta em todos os sistema, que é pensar reduzidamente, é não enxergar o contexto. Eu acho que sua contribuição seria assim, de trazer, ou por meio de exemplos, e discutir assim mais a miúde, esses enganos, essas falsas ideias, né, que são vistas como ingênuas, são fakes e tudo mais, e que precisam ser discutidas. E assim, gosto muito, então assim, acho que essa contribuição vai ser muito grande. Eu gosto muito quando lá no final você vai falar assim dos desafios para os gestores, que é como você vai trazendo assim, como isso você vai implementar, né? Mas assim, e você fala da complexidade, né? Você fala da contribuição, tal, mas assim, eu diria assim,
a hora de você botar nesse artigo justamente assim, como ajudar, né, esses gestores a sair dessa zona de ingenuidade, tá? Então, assim, como sair dessa zona de ingenuidade, né? Então, porque quando a gente fala em trabalhar o pensamento complexo, como, por exemplo, a Bel e a Maria Cândida, nessa empreitada maravilhosa, né, que elas começaram agora, e tem por frente, num crescente, né, trabalhar os conceitos, e acho assim, acho que isso vem de uma forma para pensar nas bases, para pensar no pensar, né? Porque desconstruir essas fakes, esses enganos dentro dos arcabouços da tecnologia, não basta um tratar só da tecnologia, mas de tudo que vem por trás. Isso. E eu acho que ações, né? Que ações esse pensamento complexo poderiam sugerir para que isso seja, porque eu acho que isso é um trabalho de desconstrução, né? Não é um trabalho só de focar na ingenuidade, na ignorância, no conhecimento, mas é na desconstrução. Eu acho que é um trabalho hercúleo, maior, mas que pode ser feito, né? Eu vejo, às vezes, um pequeno trabalho de formiguinha, ele tem... Eu vejo no meu trabalho, na orientação, que eu caracterizo como um trabalho de formiguinha, mas que, às vezes, que dá alguns efeitos, dentro do meu trabalho de formiguinha, e eu fico assim, me sinto contemplada. Então é por aí. Então, assim, e agora minha pergunta para você, né? Assim, que ações você poderia sugerir, né, dentro da formação dos gestores, no sentido de que eles trabalhem justamente nos perigos, trabalhe assim na desconstrução da visão mercadológica, mais assim, focadamente. Outra pergunta para você. Então, as ações, Ana, eu vejo muito fortemente parcerias entre as universidades e as escolas, que ainda é raro, porque o que acontece, como esse exemplo que a Dora trouxe do MEC, pagar uma universidade para desenvolver um sistema, ou, na verdade, o que acontece é que a universidade está querendo desenvolver alguma coisa e ela oferta para o MEC como se fosse uma solução, ainda no olhar ferramental, porque vem de uma área ainda fragmentada dentro da universidade, que não olha... Porque as equipes da área de ciência da computação e tecnologia em geral, as equipes de TI, se é que a gente pode falar em TI, elas também precisam religar saberes, não são só nós, das humanas, que precisamos entender como funciona a área de TI, mas eles também precisam se aproximar das questões que a gente está discutindo, de ética, de diversidade, de problemas de viés, porque eles não estão fazendo isso, eles estão executando. E eu acho que se, de fato, a nossa política pública entendesse que é preciso que essas formações sejam de base, que elas nasçam de uma perspectiva de política de governança de educação com tecnologia, e não simplesmente a parceria com a iniciativa privada, que vai aceitar tudo que a iniciativa privada está oferecendo, porque é isso que acontece. Elas aceitam porque é grátis. E aí não é só de Big Techs, é de qualquer empresa que tem uma área de responsabilidade social, que investe naquilo, e a secretaria se abre para receber, e aí ela não precisa gastar, né? Ela não precisa colocar no orçamento. Porque isso é uma falta de política, né? É falta política de governança, que
educação com tecnologia nós queremos? Se a nossa gestão pública pudesse resgatar como tudo começou no Brasil, que foi justamente assim, com Maria Cândida na liderança, na época ela era do MEC, como começou? Começou com projetos pilotos. Vamos juntar, vamos trazer, é a linguagem logo, então a Unicamp vai cuidar, professor Valente, Léa Fagundes no Rio Grande do Sul, PUC, Bete Almeida, era um investimento de fazer junto. A gente perdeu isso, Ana. Hoje a gente não tem mais isso, e não é só nessa gestão. Em várias outras anteriores, a gente também não vinha tendo, porque as empresas vão se apropriando com essa linguagem da inovação, que está sempre nelas e não dentro de quem faz. Então, a inovação vem de fora. Até essa palavra, tem gente que nem gosta de usar mais essa palavra, porque ficou muito apropriada nessa solução de colocar a tecnologia. Eu não vejo outro caminho a não ser ter esse desenvolvimento de política de gestão, ter pessoas dentro das gestões educacionais com uma visão um pouco mais de serviço público mesmo, de educação como um direito. Não estou dizendo que é para abolir parceria com iniciativa privada, não, mas é para entender os papéis. Qual que é o meu papel, qual que é o papel dele, aonde que integra, aonde que não dá para integrar, aonde que eu vou buscar a universidade, porque é lá que está rolando as pesquisas e que podem vir ajudar os meus professores. Nenhuma plataforma ou nenhuma empresa de tecnologia vai falar para os professores como a internet funciona. 30 anos depois, quando eu vou em formação e eu falo dos cabos submarinos, fica todo mundo assim, a nuvem não existe. É assim, porque é tudo mágico, é como se fosse mágica, porque a gente, infelizmente, não tem essa aproximação da pesquisa, a gente não acredita na pesquisa que é feita, né, no nosso país, e a gente tem tanta pesquisa boa, tanta coisa boa acontecendo, não tem investimento na pesquisa, enfim, é uma bola de neve complicada. Assim, não teremos fim aqui para tocar. Vale conversar muito ainda sobre isso. E eu acho que o grupo da PUC pode ser também, agora que está se organizando nesse sentido, sabe? Anos que o web currículo existe, e eu acho, pessoalmente, adoro a Beth, adoro a Graça, mas esse termo web currículo não faz mais sentido no nosso mundo. A gente tem que mudar isso, tem que ampliar, trazer um outro termo mais contemporâneo, porque senão essa web fica parecendo aquela web fofinha de 20 anos atrás, que ela não é mais. Como que a gente pensa? Cultura digital contemporânea, são coisas para discutir. Você mesmo fala, né? Você tem uma frase aí do Mohan que você traz, e que ele vai falando assim das mudanças e das mudanças agora aceleradas, né? Isso. Você fala dos momentos, você traz o Harari, gosto muito quando você fala lá dos movimentos disruptivos, né? Dessa disrupção tecnológica, e assim, mas assim, sempre eu, como sou da educação e também vivenciei os tempos do logo, ensinei o logo, né? E também vivenciei tudo isso, vi também a desconstrução de tudo isso, também toda a descontinuidade, e assim, coisa um tanto caótica, né, para tudo quanto foi lado, e também, assim, acho que você traz, assim, quando você fala dessa disrupção, né, e vem exemplificando lá com o último texto do Harari, né, as 21 lições, é sensacional, porque isso, assim, de cara, dá, assim, a dificuldade e a importância da gente falar do hoje, do agora, de tudo isso que está acontecendo da falta de conhecimento, né? Principalmente no âmbito educacional, de tudo isso. É como se fosse assim, as coisas viessem vindo e as pessoas tivessem ficado no ano passado. Então, aquelas representações de dizer que a educação ficou no século passado, elas continuam válidas até hoje, porque esses avanços todos, eles vêm, né? E eu sei porque eu trabalho no seio da educação de uma universidade,
na qual os meus colegas, os saberes que eles têm muitos saberes, eu não estou desqualificando, mas, assim, essa visão a respeito da tecnologia em si, e de tudo que a sociedade vivencia, de como vem se caracterizando os grupos de jovens, as bolhas, enfim, é uma visão da qual parece que eles estão, assim, desconectados. Então, assim, o papel que você tem a fazer é muito grande, Priscila. Tá? E, assim, vejo o rostinho da Isabel, a Isabel parece que está com a vontade de falar alguma coisa aqui, mas pode entrar, porque a Dora também é minha parceira aí, né? Então, assim, eu não queria falar muito mais por causa do tempo, horário, porque também tem limite, mas eu queria tocar em mais duas coisas que você fala e que eu acho que merece também, não sei se é o mesmo texto, mas outros textos, mas é uma das coisas que eu sei que o grupo de inteligência artificial e educação, que estou começando com a Dora, vai ter vai ter interessadíssimos em falar principalmente das questões de desigualdades, né, das questões assim de viés, né, assim, e como é que esses vieses eles se multiplicam e eles estão assim de uma forma cruel colocados nessas máquinas, em toda essa inteligência artificial que está buscando soluções, informação, enfim, que está aí a serviço de um pensamento que é reducionista, né? Então, eu acho que essa questão dos vieses, né? E eu vou tocar mais um assunto e vou deixar você fazer um comentário final. Esses vieses e assim, e quanto eles representam de riscos, né? Na questão assim de expor as pessoas, de trabalhar, assim, usar, né? Explorar assim, uso de informações que a gente acaba gerando dia no fazer de uma forma muito ingênua, né? E como é que isso também pode ser visto, pode ser tratado. Eu só vou arrematar mais um pouco. Você fala das políticas públicas. Acho que sim, são as políticas públicas, né? Mas a gente percebe, assim, no vai e vem dos ciclos em que os nossos governantes vão se alternando em função das escolhas políticas, das eleições e tudo mais, como tudo isso representa uma falta de continuidade. Então, assim, são eles assim, os responsáveis pelas descontinuidades dos fazeres e tudo mais. Então, a gente está sempre recompensando alguma coisa. E você acaba de trazer a Dora acaba de trazer um exemplo lá, né, de onde ela, Portugal, que ela encontrou a pessoa, né, do MEC. O tal do Paulo Luiz, né? E assim, o que é que representa tudo isso, assim? Assim, é o casuísmo. As políticas públicas são feitas casuisticamente. Então, ele conheceu alguma coisa, ele achou interessante, alguém acho que vendeu ideia para ele abraçou, levou, montou, tal, e ainda leva para fora dizendo assim, olha, é o que a gente está fazendo. Então, isso é bem típico. Eu não sei se no mundo afora aí, mas acho que no Brasil, assim, chateada, assim, a gente vai assim, desiludindo de ver assim, essa fenomenologia se repetindo. Então, assim, o que a gente faz enquanto formigueiro? Trabalhar no sentido de levar essas pedrinhas e, assim, queria levar, assim, consciências a todas as instâncias. Todas as instâncias, né, precisam ter consciência. Quem faz política pública, quem é educador, as pessoas que estão, assim, os ativistas que estão aí a serviço, né, de ajudar as pessoas a abrir os seus olhos, tá? E, assim, a última pergunta para arrematar. Como é que você vai dar continuidade no doutorado a partir de tudo isso? Você tem
trouxe na sua dissertação, que eu adorei. Tá. Continue. São perguntas muito instigantes, hein, Ana? Que também não sei se eu vou conseguir responder a contento. Essa primeira pergunta sobre a questão dos vieses é um foco de estudo da própria Dora que está aqui, né? Que tem a ver com as questões éticas. E tem a discussão. Então, por exemplo, agora, quinta-feira, vai ter vários pesquisadores lá na audiência pública do Senado sobre os projetos de lei de IA. A Dora participou de uma das primeiras. Tem um pesquisador lá, que é o Tarcísio Silva, que eu cito ele na minha dissertação. Ele é um pesquisador da UFABC, ele está no doutorado, e ele justamente criou uma linha do tempo do racismo algoritmo. Ele tem um site que mostra isso, como que as plataformas estão discriminando as pessoas negras. Então, é muito interessante conhecer o trabalho dele. Ele fez também com pessoas da África, pesquisadores da África. Tem um livro dele que eu posso compartilhar com você. É uma pessoa que eu sei que é uma grande referência no Brasil, que está trabalhando com isso dos vieses. Agora, tem também o pessoal do direito. Tem muita gente do direito envolvida nessa temática, e acho também que é uma temática diversa. Quanto mais pessoas de múltiplas áreas puderem olhar para isso, como a Dora sempre fala, na organização dos dados. Uma vez eu até queria, primeiras coisas que eu queria escrever com ela era essa coisa da curadoria de dados. Então tem uma curadoria nesses dados. Sim, mas não só nos dados, mas nos modelos, depois o acompanhamento do que sai, né, do output. Mas esses dados, quem planeja, quem está pensando na construção dos modelos, são as pessoas de tecnologia que não estão envolvidas com essas discussões de ética. E não estão, muitas vezes, não, a grande maioria também são pessoas brancas, homens brancos do Vale do Silício, ou não, ou homens brancos que estão aqui no Brasil planejando. Tem que ter, a mesma história das cotas que a gente tem nas universidades, precisa ter essa diversidade de raça, de gênero. Por isso que a gente luta tanto para ter mais mulheres nas ciências, nas tecnologias, porque só com essa presença mesmo da diversidade é que a gente vai conseguir minimizar os riscos, porque se a gente pensar dialogicamente, eles vão sempre existir. Mas a gente considera eles, sabe que eles podem acontecer e como que a gente vai minimizando. E não alguém sozinho, um grupo específico, especialista a ser resolvido. Eu acho que essa é uma discussão que a gente falou muito aí no curso ao longo dos 2 anos trabalhando com as questões de ética. O segundo ponto de política pública é uma questão que não é só nossa, infelizmente, sabe, Ana? Eu vou participar agora, dia 26, de um evento organizado pela Universidade de Edimburgo, que é sobre governança de educação digital. E com vários outros países, a gente submeteu, né, a pesquisa, a apresentação, eles nos escolheram. Imagino que porque também era Brasil, América Latina, né? Nossa, tem alguém falando disso no Brasil, na América Latina. E essa discussão justamente da política pública. Eu soube na Alemanha, por exemplo, a Alemanha que é considerado um país que trabalha muito bem a privacidade e a proteção de dados, que tem leis mais rígidas, eles têm agência de proteção de dados distribuída no país há muito tempo, antes de ter GDPR, inclusive. Mas veja bem o que eu descobri, que as universidades, elas têm uma infraestrutura própria do governo para trabalhar documentos, troca de documentos, videoconferência, é como uma rede de pesquisa, igual a nossa RNP. Só que a nossa RNP hoje, infelizmente, ela está virando broker, ela está vendendo tudo, ela não está sendo mais essa infraestrutura. Mas a Alemanha tem. Mas as escolas de educação básica brigam com as agências NPD porque elas querem poder usar as Big Techs, porque os pais querem que os alunos usem as ferramentas das Big Techs.
vai aparecer isso no estudo que eu estou fazendo com o CGI. É muito confuso tudo isso, porque é uma percepção que a gente acha, é só nossa. Claro que nosso global, temos um histórico mais de subserviência, mas isso acontece também em outros países, porque não tem essa análise crítica da tecnologia. Que tecnologia é essa? Por que a tecnologia é como campo de conhecimento? É só como uma ferramenta. E, sobre a continuidade, então, eu estou justamente reformatando agora o meu projeto de pesquisa, que eu vou trabalhar com AI literacies, ou seja, os letramentos de IA no pós-humanismo, esse pós-humanismo cultural, que não é o transhumanismo, tipo Elon Musk, não é isso, que quer criar o próprio cérebro, não é isso, é justamente o contrário, é esse ser humano cultural que na relação recursiva com a tecnologia. A tecnologia já faz parte. A gente está olhando para o Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway, que é da década de 60. E o que é ser ciborgue hoje? O que significa esse sujeito, esse novo sujeito? Por isso que os letramentos digitais de IA associado a esse pós-humanismo. Junto com o Mohan, eu vou trazer uma autora, que é a Katharine Hayles, é uma autora que fala, é uma norte-americana, uma senhora, que eu descobri agora, né? Estou descobrindo ela agora, e ela fala justamente dessa relação, né? Que a tecnologia e as máquinas não são só ferramenta, mas ela faz parte dessa cultura que nós temos hoje. E aí eu vou fazer essa integração, vou analisar alguns casos, aí eu vou pegar aqueles casos que eu não consegui contemplar aqui, eu vou analisar mais propriamente, com mais tempo, né? Porque no doutorado a gente tem mais tempo, olhar os letramentos, que tipos de letramentos estão sendo trabalhados, porque é lá na linguística aplicada com o Marcelo Busato, em linguagens e tecnologias que eu estou fazendo. Começando. Tá sem áudio, Ana. Tá sem áudio. Gostoso de ouvir, Priscila, também, e te ler também. Foi muito bom, parabéns. Muito obrigada. Obrigada pelas sugestões. Aí. Por si só, você já tem, assim, um jardim, né, de ideias maravilhosas para dar continuidade. E parabéns, querida. Eu acho que o toque que eu vou ficar na arquibancada vendo a sua produção maravilhosa. Nossa, eu estou aqui orgulho só ouvindo a Priscila falar, ainda mais do que diz respeito à inteligência artificial. Estou me maravilhando. Aprendi muito sobre IA. Nossa, eu gosto de entrar nos desafios, né? O que eu ainda não sei, que eu preciso saber mais. Aí isso me motiva muito. Então, eu vou te fazer uma cruzada amadora que você... eu vou te fazer um desafio aqui na frente delas, porque a gente publicou, a Priscila e eu, quer dizer, não publicamos, mas já foi aceito para publicação um artigo numa revista A1, foi bem legal. E agora, o que eu queria deixar aqui, um desafio, Pri, eu quero escrever um artigo com você, um novo artigo com você, exatamente pegando esse aspecto que você fala das considerações finais, porque essa questão assim desse shift do que é inteligência artificial ou qualquer tecnologia né, mais disruptiva, mas no caso da inteligência artificial como ferramenta e como você define super bem, como um campo de conhecimento, uma linguagem, eu acho muito difícil das pessoas compreenderem isso. E esse que é um desafio que eu gostaria de colocar para você, a gente pensar um artigo para escrever juntas. De que se trata isso? Quando a gente está falando isso, o quê? O que é? O que significa? Né? Porque eu não vi até hoje assim, nenhum lugar... eu participei daquilo que até você me indicou lá no Banco Mundial, no podcast. Né? Então, tinha uma americana e tinha um americano que agora eu não tenho os nomes de cor, mas ele eu gostei muito.
Mas eu acho que tudo que eu leio, tudo que eu participo, eu ainda não encontrei, por isso que eu queria escrever sobre isso, essa questão. Entendeu? Katsu, de que a gente está falando? O que significa mesmo? Vamos aprofundar essa questão. Né? Porque eu acho que essa mudança ela não é só na área de educação, ela permeia todas as áreas. É a maneira como você se relaciona com a tecnologia, que é um equívoco total. Amanhã eu tenho uma reunião às 8h45 com um grupo, uma instituição de área do direito, e às 10 eu tenho uma reunião lá na Tosini, que é um escritório importante no Brasil. E se coloca para eles, se coloca para todo mundo. É o mesmo pessoal do direito que está tratando da questão da regulamentação, a tendência, o natural, digamos assim, é tratar como uma ferramenta. Sim, sim. Então, vamos tratar como uma ferramenta, então vamos criar regulamentações para minimizar ou mitigar o risco dessa ferramenta. Quando é essa dimensão... Bom, então é isso. Fica aí o meu desafio. Se você topar, a gente vai escrever um artigo juntos, se você topar. Agora se vocês quiserem treinar para o artigo, eu acho que a gente podia pensar, Priscila, num curso em parceria, o Educa Digital com o Centro Edgar Morin, de vocês duas, Priscila e Dora, darem um curso. Vamos sim. Vamos. Maravilhoso. Todas as questões, todos os lugares onde tem discussão de conhecimento, eu topo, porque eu acho que é muita pobreza. Né? Eu vejo assim, tem muita pobreza. As pessoas falam... por isso que eu insisto sempre, Isabel, a Priscila sabe isso, que eu falo sempre nas aulas, é fundamental que as pessoas de ciências humanas e sociais entendam a tecnologia. Como a Priscila falou perfeitamente, o pessoal de tecnologia tem que entender quais são as questões éticas e sociais. Né? Porque o pessoal de ciências sociais humanas fala muitas coisas sobre a tecnologia, e eu estou falando assim, no nosso cotidiano, que não tem a ver com a tecnologia. Sim. Entendeu? E aí é muito de como é que você vai fazer uma análise, quais são os impactos éticos e sociais, se você não entende o funcionamento básico da tecnologia. Né? E é uma tecnologia complexa. Né? Então, ontem mesmo nós estávamos conversando numa reunião do Congresso Interno, o terceiro Congresso. Né? Se você entende que para você fazer, os sistemas que vão fazer identificação das expressões faciais para definir quais são as emoções do usuário daquelas plataformas, se você vai entender que aquela técnica ela precisa, é anterior, você tem que rotular as emoções, você vai entender que aí já tem um problema gravíssimo, porque é um grau de subjetividade enorme. Como é que você rotula as emoções? Né? Então, uma cara assim... Como é que você rotula risada nervosa? Uhum. Como é que você difere? Gente chorando. São muitas variáveis. Muitas. Né? Agora, se você não entende que dentro dessa técnica, você tem que primeiro, antes de tudo, rotular, e manualmente, são pessoas que fazem isso, você não consegue entender. Porque fica parecendo que, assim, que os algoritmos entram lá na base de dados e eles sozinhos que fazem tudo. Essa técnica é muito mais primária do que a torcida do Flamengo, como a gente diz no Rio, acredita. Né? Ela é muito mais primária. Bom, mas é isso. Mas a gente vai voltar a falar. Eu já vi que a Isabel, acho que ela quer escrever com a gente também. Bora! Vamos lá, bora lá. Ó, agora, Pri, você tem que sair da sala, por favor, e aí depois eu te chamo, que a gente vai deliberar, vou parar de gravar, e aí a gente vai deliberar e depois você volta. Então, peraí, deixa eu parar de gravar, stop recording, stop